Vamos ler 1 João capítulo 1, versículo de número 6, até o capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluias. Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Espírito Santo do Senhor venha trazer revelação, venha trazer clareza ao coração de cada um dos teus filhos que estão aqui participando dessa live e de todos aqueles que vão receber depois, posteriormente, vão estar assistindo, vão ser ministrados, Pai, por essa palavra. No nome de Jesus, nós realmente oramos para que o Senhor traga revelação no pleno conhecimento do Senhor, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que nós possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-o em todas as coisas, no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, nós ontem ministramos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, né? Eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui, para que aqueles que começarem hoje possam ter um entendimento aqui, né? Nós falamos, principalmente aqui no capítulo 1, versículo 1 ao 5, sobre a comunhão, né? Capítulo 1 fala, aqui nesse aspecto, fala da comunhão com o Pai, fala da comunhão, a fonte da comunhão, que é o verbo da vida, que o verbo da vida é o Logos, é a palavra, é o próprio Cristo, não é? A fonte da comunhão, que é a vida eterna, a base da comunhão, as características da vida eterna, né? Que as características são aquelas que a vida eterna é indestrutível, é o próprio Filho de Deus, foi liberada pela morte, foi recebida por causa da ressurreição, tornou-se nossa vida, a vida eterna, somos salvos por essa vida, a comunhão da vida, e nós falamos do resultado da comunhão, que é a alegria completa, e que é a luz de Deus em nós. E a luz tem o poder de destruir e aniquilar as trevas. Glória a Deus por isso. E aqui, finalizando o capítulo, o texto que nós lemos, que foi versículo 1 ao 5, né, nós vemos que muitos crentes, eles erram, né? O erro de muitos crentes é porque, apesar de saber que são salvos e ter a vida eterna, muitos de nós não desfrutam de uma vida que é a vida eterna, que é a vida abundante que Cristo falou, né, de uma maneira apropriada ou apropriadamente. Muitos não desfrutam dessa vida, né? E infelizmente muitos pensam que a vitória vem por meio de doutrinas e formulários. Mas é importante saber que tudo depende do quanto nós desfrutamos e somos governados por essa vida. Que vida? A vida eterna. Quem é a vida eterna? É a palavra. Quem é a palavra? É o próprio Cristo. Como eu disse ontem, está dentro de nós. A vida eterna habita dentro de nós. Sabe, querido, um dos erros, que é o erro de Adão, foi o erro de não desfrutar da árvore da vida. Mas muitos têm cometido o mesmo erro, sabe? De não desfrutar de Cristo, de viver uma vida abundante, que é a vida que Cristo já proporcionou, já liberou sobre nós. Então hoje nós estamos entrando aqui para falar, a partir do versículo 6, as condições da comunhão com o Pai.
Falamos muito da comunhão, né? Mas agora nós precisamos saber quais são as condições para ter comunhão com o Pai. Sabe, a vida de Deus, ela já está em nós, mas se nós quisermos desfrutar da comunhão dessa vida, nós precisamos cumprir algumas condições. Porque uma coisa é fato, é fácil receber a vida de Deus e ser introduzido na comunhão. Porque isso, como que isso acontece? Isso acontece pela fé. É pela fé, é pelo crer, né? Como que nós somos salvos? Nós somos salvos porque nós cremos. A salvação veio pela fé, né? Somos salvos pela fé, não por obras, porque é para ninguém se gloriar, mas é pela fé, pelo crer. E nós temos falado muito sobre isso nos cultos. Essa tem sido a base da nossa pregação esses últimos domingos, falando sobre a fé, falando sobre crer. É impossível agradar a Deus sem fé, né? Mas aqui dentro das condições para a comunhão com o Pai, nós sabemos que não é fácil manter essa comunhão e permanecer nela. Permanecer na comunhão. Esse é um desafio para nós. Sabe, o nosso relacionamento de vida com Deus é inquebrável. Você precisa saber disso. O seu relacionamento com Deus é inquebrável. Mas a comunhão de vida, ela pode ser quebrada. Como assim, pastor? É importante que você entenda uma coisa. Existe a relação de vida e a comunhão de vida. Nós não devemos confundir a nossa relação de vida com Deus, ou seja, a nossa posição. Nós fomos alcançados, nós temos uma posição. Que posição? Posição de filho. Né? Quando você recebeu Cristo, quando você confessou a Cristo, você se tornou filho. Então você tem uma posição. Agora, e a nossa comunhão de vida com Deus? Essa comunhão, ela depende de algumas condições. Às vezes, o filho, por alguma razão, por algum motivo, ele não quer viver com o pai, ele quer viver distante do pai, ele quer viver a vida dele. Lembra do filho pródigo? Ele quis sair, quis desfrutar da própria vida, ele quis caminhar o seu próprio caminho. E nós somos da mesma forma. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa condição, né? Nós não podemos ter comunhão com Deus se nós andarmos nas trevas. Versículo 6, versículo 7 fala disso, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja bem, querido. E também nós podemos ler capítulo 2, versículo 11, né, que fala sobre esse andar nas trevas, e de acordo com o capítulo 2, 11, andar nas trevas é o mesmo que estar na prática contínua do pecado, estar ausente da luz de Deus. É importante que você saiba, é importante que nós saibamos que se nós andarmos nas trevas, nós não vamos, a relação, a comunhão, ela vai estar bloqueada, sabe? Toda vez que nós pecamos, o interruptor é desligado e ficamos em trevas. Sempre que nós estamos fora da comunhão, nós estamos em trevas. Nós precisamos entender isso, tem que ter bem claro. A luz faz com que as coisas de Deus sejam claras, sejam reais, e não meramente doutrinas, não meramente uma doutrina, sabe? Se nós andarmos em trevas, logo nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Não tem como, querido, alguém andar nas trevas e não tropeçar e não cair, não está enxergando, não está vendo, os seus olhos não conseguem perceber aquilo que estão, os obstáculos que estão no caminho. Agora, na luz, não há tropeço. Por que não há tropeço na luz? Porque nós estamos enxergando, nós vemos tudo com clareza, claramente. Sabe, o iluminar, ele expõe o nosso pecado. Por que nós estamos diante da palavra? Por que nós estamos estudando a palavra? É porque a palavra é luz, e a luz, ela vai expor o pecado no nosso coração, na nossa vida. E nessa hora, a nossa consciência sente necessidade de purificação, sabe? E o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de modo que nós podemos então manter a nossa comunhão com o Pai, manter a nossa comunhão com Deus.
Sabe, isso é uma coerência entre mente e consciência. Sabe, e nós precisamos observar aqui dois pontos. Dois pontos importantes aqui, dentro desse contexto das condições para manter comunhão, que é a purificação e o viver no pecado. A purificação do sangue tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a purificação diante de Deus. O segundo aspecto é em nossa consciência. Sabe, muitos não entendem e se sentem culpados. Quantas pessoas vivem o tempo inteiro se sentindo culpado por um pecado que talvez esse pecado já tenha sido até confessado, esse pecado já tenha até sido exposto, sabe? E essa pessoa, ela vive debaixo da condenação desse pecado, vive anos, tempos, debaixo de uma condenação que já não existe mais, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, querido, Hebreus capítulo 9, versículo 12 ao 14, diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Queridos, sabe, João, ele usa a expressão sangue de Jesus, seu Filho, para mostrar que o sangue de homem, para mostrar que o sangue é de homem para redimir o próprio homem. Mas é também do Filho de Deus, indicando que é uma redenção divina e eterna. Não é algo de um momento, não é algo apenas de um determinado instante, mas é divina, a redenção ela é divina e ela é também eterna. Sabe, esse é o aspecto da purificação, mas tem um aspecto do viver no pecado. 1 João 1,6 é um antídoto contra ensinamentos heréticos dos antinomianos, que nós falamos ontem. Anti é igual contra e nomos é igual a lei. Então, eles eram contra a lei e ensinavam a liberdade quanto à obra moral. E eles proclamavam que uma pessoa podia viver em pecado e ainda ter comunhão com Deus. Infelizmente, muitos pensam isso, muitos hoje ainda pensam isso, dentro desse ensino equivocado, né? Que você pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira, e ainda você pode ter comunhão com Deus. Veja bem, embora nós sejamos livres do jugo da escravidão com a lei, ainda é necessário sermos morais, termos nosso caráter libado moralmente falando. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Então, nós falamos aqui dessa primeira condição, né? De não podermos ter comunhão com Deus se nós andarmos em trevas. A segunda condição é que não podemos ter comunhão com Deus sem reconhecer que temos pecado em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que tremendo, irmãos. Aqui no versículo 8 diz que precisamos reconhecer que temos pecado. Ou seja, que possuímos uma natureza pecaminosa. Sabe, o Senhor morreu na cruz para tratar com o pecado que habita dentro de nós. Ele se tornou pecado. Ele condenou o pecado. Ele tirou o pecado. E ele foi uma oferta pelo pecado. Aleluias. Que coisa preciosa, que coisa tremenda. Sabe, o Senhor Jesus, ele se tornou pecado. Ele se fez pecado no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. E o pecado foi tratado por Cristo como a nossa oferta pelo pecado.
Ele foi oferta pelo meu e pelo teu pecado. Sabe? Ele foi tratado por Cristo como a nossa oferta pela transgressão. O pecado, nós podemos ver como o pecado também como o veneno da serpente. Como o veneno da serpente foi tratado por Cristo. É nossa oferta pelo pecado. Podemos ver também como atos pecaminosos. Dentro desse contexto, foi tratado por Cristo como a nossa oferta pela transgressão. Todas as vezes que transgredimos ou que viemos a transgredir, o Senhor Jesus ele foi tratado como nossa oferta pela transgressão. E isso significa que o pecado ele foi tratado. Ou seja, nós fomos perdoados, você foi perdoado. Nós fomos purificados. Você foi purificado, querido. E ainda nós somos libertos do que éramos, nós somos livres do que era. E eu vou abrir um parênteses aqui, para dizer o seguinte, eu vejo pessoas, eu vejo até muitos irmãos que receberam a Cristo, confessaram e receberam, é fato, eles são os filhos de Deus, eles são servos de Deus, mas existem áreas da vida deles, existem circunstâncias da vida deles de pecado e de áreas da vida, de forma específica, eles estão vivendo aprisionados, dentro de uma prisão que já está aberta. Ele é livre, ele foi chamado para a liberdade, como nós lemos agora há pouco, a respeito de Gálatas, falando sobre isso, né? Mas infelizmente, ele precisa sair de dentro da cadeia. Sabe, os grilhões foram quebrados. Foi quebrado. Sabe a corrente, o cadeado que prendia, foi quebrado. A corrente, tudo está aberto, é só sair de dentro da prisão. Mas é importante você entender também que dentro dessa condição, dessa segunda condição, que nós não podemos ter comunhão com Deus sem reconhecer que temos o pecado em nós, a natureza do pecado, ela está no ser humano, sabe? Isso não significa que o pecado foi erradicado do nosso ser. É importante que você entenda aqui, que em 1 João 1,8, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Dizer que por termos sido regenerados não temos pecado é enganar a si mesmo. O pecado ele permanece na nossa carne, na nossa natureza pecaminosa. Alguém podia perguntar, será que depois de regenerados podemos pecar? Sim, depois de regenerados, fomos regenerados em Cristo. Sabe, 1 João 2,1 diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ô querido, se não reconhecermos que temos a natureza contaminada, não vigiaremos contra o pecado. A palavra diz, o Senhor Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Sabe, o vencedor não é aquele que diz, nada me atinge. Esse tipo de pecado, isso aí já está resolvido, isso não me atinge. Mas aquele que sabe que possui a semente do pecado em si, por isso ele vigia e foge de toda ocasião oportuna ao pecado. Porque se a pessoa acha que não há natureza pecaminosa, que ela não tem, que ela está livre dessa natureza, ele não vai vigiar a sua vida. E quando vier a ocasião oportuna para o pecado, ele não vai estar vigilante e ele vai cair, vai estragar a sua caminhada cristã. E aí o texto diz, se nós confessarmos, nós somos purificados. Eu escrevo para vocês não pecarem, mas se porventura alguém pecar, se alguém pecar, se todavia alguém pecar, temos um advogado, sabe? O versículo 9 diz que Deus é justo para nos purificar de toda injustiça. Então, se eu confesso, eu sou purificado de toda injustiça. Então, quando nós confessamos os nossos pecados por meio do sangue de Jesus, Deus não tem escolha senão nos perdoar. Aleluia! Não tem. Ele simplesmente vai nos perdoar.
Agora, qual que é a diferença entre perdoar e purificar? Porque nós somos perdoados, mas também nós somos purificados. E nós precisamos conhecer a diferença entre pecado e injustiça. Os pecados, eles se referem às ofensas. A injustiça é o sinal, ou seja, a mancha em nossa conduta. Ou seja, a causa por cometer uma ofensa. Essa é a diferença entre perdoar e purificar. Mas nós somos perdoados, nós somos purificados. Ou seja, quando nós pecamos, deixa eu aqui pensar num exemplo prático para nós entendermos aqui. Quando nós pecamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma criança. A mãe fala para ele: meu filho, você não pode ir lá fora, você trocou de roupa agora, tomou banho agora, se você for, você vai sujar a roupa, meu filho, isso aqui e tal. E o menino desobedece. O pecado dele foi a desobediência. E ele vai lá fora. E o que acontece? Escorrega, cai, suja tudo. O que acontece? Vai ter que acontecer o quê? Ele vai ter que tomar um banho, ele vai ter que lavar a roupa. Ele não, né? Consequentemente, a mãe. Então, na verdade, dentro desse exemplo, o pecado, na verdade, o que ele precisa de perdão é por causa da atitude, da desobediência. E a purificação é porque sujou a mancha, ficou uma mancha. Então a mancha precisa ser limpa, precisa ser lavada. Tá? Para que nós possamos entender que se nós confessarmos, nós somos purificados. Quando confessamos, nós somos perdoados, nós somos purificados. A terceira condição para termos comunhão: não podemos ter comunhão com Deus sem reconhecer que temos cometido pecado. 1 João 1,10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. É interessante aqui, querido, que nós vimos anteriormente que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso. Aqui está dizendo se nós dissermos que não temos cometido pecado. Percebe que tem duas coisas diferentes aqui? E é importante que você entenda que os seus pecados que forem cometidos, que forem cometidos antes de você ter sido salvo, que foram cometidos antes de você ter sido salvo, eles foram perdoados. Aleluia! Todos antes da salvação, antes de você crer em Cristo, antes de você conhecer Jesus, foram perdoados. Você precisa se apropriar disso pela fé. Porque nós encontramos, às vezes, pessoas... Dá licença, eu vou tomar um chocolatinho quente para molhar o bico aqui, para falar melhor aqui para vocês, ok? Muitas pessoas vivem mantendo um registro de pecados. Pecados que já foram esquecidos. Pecados que já foram perdoados, lançados no mar do esquecimento. E foi escrito lá uma plaquinha: proibido pescar. Mas tem gente que mantém esse registro. Não entende que isso já foi apagado, já foi resolvido. Lá em Atos capítulo 10, 43, diz que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Foi resolvido. Quando você creu, quando você crê, o pecado é resolvido, tudo está resolvido. Depois, já não basta crer. Depois que você creu, você recebeu Jesus, o passado ficou resolvido. Agora é necessário confessar e aplicar a confissão. Fazer uma aplicação da confissão. Então agora, o perdão depende de uma confissão. Isso agora, o registro dos seus pecados, é preciso que você entenda. Você pecou? Então, confesse o pecado. Resolva ele com a confissão. E você recebe
perdão e você recebe purificação. E eu quero aqui mostrar para você dois aspectos do perdão. Primeiro é que nós temos um advogado junto ao Pai. Que coisa preciosa, querido. Você tem um advogado junto ao Pai. Porque sempre que nós pecamos, depois de convertidos, o assunto envolve um tribunal familiar. Ou seja, o trono ou o tribunal de Cristo. E nesse trono, nesse tribunal, nós temos um advogado, o próprio Cristo é o nosso advogado. Ele julga a nossa causa, ou ele se apresenta para advogar a nossa causa. É só falar com ele. E deixa eu te dizer, não tem que pagar nada, não tem que fazer penitência, não tem que fazer sacrifício, é só confessar. É só confessar. Você tem um advogado, que o preço todo já foi resolvido, sabe? A pauta do preço já foi calculado, tudo já foi resolvido lá na cruz. Ele já pagou o preço. É só você confessar. Sabe, não precisa fazer penitência, não precisa fazer sacrifício, não precisa ficar uma semana em jejum para resolver o problema do pecado. O problema do pecado já foi resolvido na cruz. Agora a questão é só uma confissão. Segundo lugar, ou segundo aspecto do perdão, a propiciação pelos pecados. Jesus, ele mesmo apaziguou a ira de Deus. Sabe, o propiciatório era a tampa da arca. A lei, a justiça de Deus, Deus, por conta da sua justiça, ele estava irado com a humanidade, estava irado com o homem. Mas Jesus vai e apazigua essa ira de Deus. Sabe, a lei, a justiça de Deus estava dentro da arca. As tábuas da lei estavam dentro da arca. Os querubins, que representam a glória de Deus, estavam do lado de fora. E Jesus é o propiciatório, ou seja, a tampa. Ele era o lugar de encontro. Dessa forma, o sangue de Jesus satisfez toda a justiça, satisfez toda a lei. E como a glória de Deus, os querubins, que coisa tremenda. Sabe, Cristo é a nossa propiciação. Cristo é o nosso propiciatório. Ele resolveu, ele apazigou a ira de Deus. É por isso que lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, deve ser a realidade da nossa luta contra o pecado. Vamos ler lá, Hebreus capítulo 12, versículo de número 4, que diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Veja bem, essa deve ser a nossa realidade na nossa luta contra o pecado. Às vezes a gente cede muito facilmente para o pecado. É preciso entender que nós temos que resistir. Nós não devemos abrir mão da santidade ou da santificação. Nós precisamos aprender a resistir o pecado até o sangue. Essa é a realidade daquilo que nós precisamos viver. Às vezes cedemos muito facilmente ao pecado, seja ele de qual natureza for. Você precisa entender que ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. E é importante você saber que a ser tentado ou a tentação, ela tem fases. Existem aquelas fases que são fases que elas são amênuas. E que se nós naquele momento nós resistirmos ou que nós abandonarmos, nós vamos sair vencedores. Mas tem pessoas que vai dando espaço, vai fazendo como Sansão, né? Não pode estar no meio da vinha ou beber vinho, mas ele vivia no meio da vinha. Ele estava lá brincando com coisas que não devia. Então nós devemos entender que nós não devemos brincar com o pecado.
E nós devemos resistir até o sangue. Ok? E eu quero agora, nós vamos entrar agora no capítulo 2. Já entramos, na verdade, mas a partir do versículo 3 de 1 João. Eu não vou ler o capítulo, eu gostaria que você pudesse ler, até porque se eu for ler aqui, até o versículo 29, nós vamos perder, não diria perder tempo, mas deixar de ganhar um tempo da explicação que eu preciso dar para vocês. Mas a partir do versículo 3, nós vamos ver até o versículo 29, 7 testes que provam se alguém conhece a Deus. Vamos lá? Você está pronto aí para saber se de fato você conhece a Deus? Vamos lá então. Porque como é que nós podemos saber se nós realmente conhecemos a Deus? Eu dei pausa para tomar aqui o meu. Existem muitas pessoas que conhecem a Deus doutrinariamente e até teologicamente. Verdade. Mas não conhece de uma maneira experimental, experiencial, ou seja, na prática, no dia a dia. Prática é algo que flui espontaneamente. Tem pessoas que elas não conseguem fluir Deus espontaneamente porque ela não tem uma experiência com Deus. Ela até conhece teologicamente, ela sabe das doutrinas, ela sabe da teologia, mas ela não flui espontaneamente a vida de Deus. E João coloca então alguns testes para que nós possamos ter certeza da nossa experiência com Deus. E essa é algo que nós precisamos ter certeza, a nossa experiência com Deus. Em primeiro lugar, se guardamos os seus mandamentos. Agora eu vou ler capítulo 2, versículo 3 até o versículo 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aleluias! Então, João está deixando aqui muito claro, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E os mandamentos aqui não são os 10 mandamentos. Os mandamentos aqui não são aqueles 600 e tantos mandamentos que são acrescentados à lei judaica, como alguns erroneamente pensam. Mas os ensinamentos aqui são, os mandamentos são os ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Nós somos um povo apostólico, nós somos uma igreja apostólica. Nós estamos vivendo na nova aliança. Sabe, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Sabe, queridos, do ponto de vista de Deus, o amor dele já é pleno e perfeito. Mas o nosso amor precisa ser aperfeiçoado e desenvolvido. Sabe, no versículo 6 fala de permanecer nele. Significa ter o mesmo tipo de vida que ele possui. Se eu permanecer nele, se ele permanece em mim e eu permaneço nele, eu vou pedir o que quiser, me será feito. Viver significa, permanecer nele significa ter o mesmo tipo, viver o mesmo tipo de vida dele, do Senhor Jesus. Obedecer a Deus não é uma questão de regras, mas de vida. É uma questão de vida, é você viver. Não é você simplesmente ficar pode, não pode, tá certo, tá errado. Mas dentro de você já foi colocado
Já foi escrito os mandamentos do Senhor. O mandamento do Espírito está dentro de você. O ensino de Cristo está dentro de você. E cada vez que você se aprofunda na palavra de Deus, principalmente na doutrina dos apóstolos, é esses mandamentos que ele está dizendo, que ele está falando. É andar como ele andou. Só é possível por causa da vida. E nós precisamos lembrar que nós falamos muito de vida no início do primeiro capítulo. Quem é a vida? A vida é o próprio Cristo. Ele é árvore de vida. E o problema de Adão qual foi? O problema de Adão é que ele não se alimentou da árvore da vida. Qual é o problema de muitos de nós hoje? De não conhecermos de fato a Cristo. É por não nos alimentarmos de Cristo, da vida. Então, o primeiro teste, nós precisamos guardar os mandamentos. Nós precisamos observar os mandamentos. Segundo, sabemos que conhecemos a Deus, é se amamos o nosso irmão. No versículo 9, diz, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aqui peguem. Se você tem algo contra o seu irmão, se você tem algo contra alguém, se você odeia alguém, saiba de uma coisa, você está em trevas. Isso é forte, meu irmão. E o raciocínio aqui é simples. Deus é amor. Se eu o recebi, se eu estou dizendo que eu tenho Ele, se eu estou dizendo que Ele habita em mim, significa eu dizer o quê? Eu recebi a vida, eu recebi o amor. Então, dentro de mim reside o amor de Deus. Então, como eu digo, que contradição é essa? Eu tenho amor e eu odeio. Como é que eu odeio alguém se eu tenho amor vivendo dentro de mim? Se eu não tenho amor, eu não tenho Deus. Eu não tenho Cristo. Se eu odeio, eu estou em trevas. Então, querido, nós não devemos amar com amor natural. É mais amar com o tipo de amor que se desenvolve pela palavra de Deus. Versículo 5 diz o seguinte: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Uma coisa está entrelaçada à outra. Eu guardo a palavra, eu guardo o ensino de Cristo, eu guardo o ensino dos apóstolos, e verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado em mim, aperfeiçoado em você. Não é para me amar como eu amo a mim mesmo. Não é para amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Não, é para amar do jeito que Cristo me amou. E na medida que nós somos cheios do amor de Deus, esse mesmo amor ele vai fluir das nossas vidas para os outros, para o próximo. Esse amor vai fluir de forma espontânea. Não é algo forçado. Não. A mangueira, ou o pé de manga, ele não fica forçando, tentando, eu tenho que dar uma manga, eu tenho que dar uma manga. Se eu não forçar, vai dar abacaxi. Não. A mangueira simplesmente florir e daqui a pouco nascem as mangas e um monte de mangas são produzidos naturalmente. Se eu tenho o amor de Deus, naturalmente vai fluir de mim, da minha vida, de dentro de mim, para o próximo, para os outros, o amor de Deus. Agora, quando eu mostro que não amo o meu irmão, é quando eu guardo ressentimento. Ressentimento é igual ódio. É importante você entender que quem se recusa a perdoar, na verdade, odeia. A falta de perdão, em outras palavras, é ódio. Sabe, crente até pode ficar ressentido, mas rapidamente ele precisa resolver com o irmão. Eu não estou dizendo que você não vai sentir, que você, por alguma situação, por algum fato, você ficou ressentido com algo que o irmão fez com você, que te traiu, te maltratou, foi injusto com você. Mas se o teu coração está cheio do amor de Deus, rapidamente você vai resolver com o irmão. A diferença do crente, e deve ser essa a diferença, né? Para o ímpio,
é que o crente resolve rápido. E o ímpio, ele fica ressentido e ele guarda. Ele cria lá uma pasta lá no HD dele. Essa pasta aqui é de fulano. E vai guardando lá, e vai anotando lá. Sabe, querido? Perdão é a marca registrada do crente. Perdão é a marca registrada do Filho de Deus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdão é a marca do Filho de Deus. E perdoar não é uma atitude silenciosa. Perdoar exige expressão, atitude. Minha para com aquele que me feriu, com aquele que me maltratou, com aquele que fez algo que talvez tenha me prejudicado. Lembra que nós estamos falando dos testes para saber se de fato eu conheço a Deus ou saber se alguém conhece a Deus. Terceiro teste. Se crescemos espiritualmente. Isso está do capítulo 2, versículo 12 ao 14. Então lembre-se que conhecer a Deus não é algo mental. Eu costumo dizer que muitos perdem a bênção de Deus, a glória de Deus, alguns perdem até a salvação por 40 centímetros. Fica só na mente. É só conhecimento, e vira um crente cabeção. Sabe tudo teologicamente, doutrinariamente, mas não tem experiência de vida e de revelação. Da experiência de vida com Deus, da revelação do próprio Deus, da vontade de Deus. E a palavra aqui é gnosco, que significa intimidade profunda. Vamos ler do 12 ao 14, aqui do capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esse conhecer aqui é de intimidade profunda. Sabe? Quando alguém conhece a Deus por revelação e continua conhecendo a Deus, o resultado é crescimento. O resultado é maturidade. Porque ninguém pode dizer que conheceu a Deus e continua o mesmo. O que é crescer? O que é ter maturidade? É mudança de atitude. Sabe aquele que vem para o reino e aquele melindroso se melindra com qualquer coisa, tem ciúme de qualquer coisa, tem ciúmes das pessoas. Mas quando ele conhece a Deus, quando ele vai tendo experiência com Deus, quando ele vai tendo revelação da palavra, ele vai mudando. Ele não é mais aquele que fica raspando, descascando as feridas, aquele casquinho de ferida. Não! Bola para frente. Ele perdoa, sabe? Ele ministra perdão. Conhecer a Deus afeta as nossas vidas, amado. Conhecer a Deus nos leva ao crescimento. Nos tira da nossa zona de conforto. E é por isso que nós não podemos parar de ter revelação de Deus. Não podemos parar de ter revelação de Deus para as nossas vidas. Cada dia nós precisamos avançar. Nós temos que ter isso como alvo. Que alvo? A estatura de varão perfeito. Esse é o alvo de Deus para mim, esse é o alvo de Deus para você. A estatura de varão perfeito, esse é o trabalhar de Deus para nós, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. E dentro desses níveis de crescimento, o próprio texto ele fala, filhinhos, jovens e pais. Filhinhos, João diz, porque os seus pecados são perdoados. O perdão de pecados é o elemento básico do Evangelho. A primeira bênção do Evangelho é o perdão de pecados. É nesse momento que nós aprendemos a conhecer o Pai e dizemos, Abba, Pai.
paizinho, papaizinho. É nesse momento, querido, é nesse tempo, é precioso demais. Você aprender a respeito de Deus, que Ele é teu pai, Ele é teu paizinho, Ele é o Abba Pai. É nesse tempo de filhinhos. Mas Ele também diz, jovens, aqueles que não param e avançam um pouco mais, são os que vencem o maligno. Isso é sinal do crescer, é sinal do crescimento. Você está vencendo as lutas, vencendo as provações. E isso acontece porque são nutridos pela palavra. Quando nós somos nutridos pela palavra, isso vai nos fortalecer. Isso sustenta contra o inimigo. Sois fortes, já venceste o maligno. A palavra que traz que fortalece. É a palavra que traz a vitamina que nós precisamos para vencer, para nos tornar forte e vencer o maligno. E por fim, pais, são aqueles que conhecem a Cristo desde o princípio. Ou seja, são íntimos e por isso não são enganados. Sabe, às vezes tem pessoas que têm a idade, ou estão na idade de já terem se tornado pais. O próprio apóstolo Paulo escreve isso. Já era para mim estar dando alimento sólido para vocês, mas eu tenho que estar dando leitinho porque vocês não desenvolveram. Porque vocês não se interessaram pela palavra. Porque vocês não se interessaram em ter experiência com Cristo. E nós precisamos entender que conhecer a Cristo como o pré-existente é algo que leva tempo. Mas isso nos leva a nos coloca na posição de pais. Pais espirituais. Sabe, pais que agora vão ajudar a cuidar dos filhinhos que estão nascendo. Os filhinhos que estão chegando. Isso faz com que a obra de Deus se torne algo leve. Não é algo pesado, não é algo desgastante. Queridos, eu vou entrar aqui no quarto teste, provavelmente pelo nosso tempo e nosso horário. Vai ser o último, né? Último teste. E é importante que você, se você tem alguma pergunta a respeito do que nós estamos ensinando, né? Vá no meu, aí mesmo no grupo, no Instagram, no meu Instagram, ou mesmo no Face, deixa lá a sua pergunta e amanhã eu respondo a sua pergunta, eu vou estar olhando e respondo a sua pergunta, ok? O quarto teste, se não amamos o mundo. Aqui, João diz, se amamos ao mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo aqui é cosmos. Esse mundo tem 3 sentidos. É o mundo material, que foi criado por Deus, é a raça humana, é também o sistema de valores deste mundo. Então são três aspectos, os 3 sentidos, né? E é este ponto que João aborda. O terceiro ponto, que é o sistema de valores. É um sistema criado pelo diabo que é anti-Deus, anti-Cristo. O que seria? A religião, a cultura, a educação, a indústria, o comércio, o entretenimento, os prazeres, ambições e necessidades básicas. Ontem, ao conversar com uma pessoa, eu fiquei estarrecido com uma informação. Um dos cursos da nossa Universidade da Grande Dourados, que é o curso, se não me engano, de artes cênicas, é um dos piores do Brasil. Um dos piores do Brasil no sentido de imoralidade, de ideologia, sabe? E é tudo um sistema criado pelo diabo que é anti-Deus. E tudo isso a Bíblia fala que jaz no maligno. A carne se opõe ao espírito. Quando você vê Gálatas 5,17, espírito milita contra a carne, a carne milita contra o espírito. Ou seja, o diabo ele se opõe ao filho. E o mundo se opõe ao Pai. E a forma de nós vencermos o mundo, qual é? A forma de vencimento do que se pode vencer ao mundo é amando a Deus. Agora, como é que eu amo a Deus? É preciso saber a fonte do amor. A fonte do amor e prazer do mundo. Porque
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Queridos, eu vou parar por aqui, que não vai dar tempo de eu terminar esse ponto aqui, né, do quarto teste, se amamos o mundo. Então, eu vou parar aqui, vou concluir aqui, que amanhã a gente inicia nesse ponto, que eu acho que nós não podemos perder nada desse ponto, que ele é valiosíssimo, assim como os outros, mas se nós perdermos aqui, a gente vai ficar meio confuso. Então, é importante que você saiba discernir isso daqui, né? Se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. É preciso amar a Deus, e nós vamos entender como é que esse amor de Deus é preciso saber que Deus nos amou primeiro. Eu não amo a Deus simplesmente porque eu amo a Deus, eu sou bom e eu amo a Deus. Não, eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. Ele me amou primeiro. E é importante saber que existe um mundo que é um sistema de valores. E cada dia que passa, esse sistema de valores ele se torna mais forte. Cada dia que passa, o sistema de valores se torna mais real. Porque todos aqueles que se colocam diante do Senhor, ou diante do mundo, diante das pessoas, para falar desse contrário a esse sistema de valores, são criticados, são perseguidos. É só olhar a atual circunstância da política brasileira. Nós vamos deixar salvo a live, pode ficar tranquilo, tá? Tá bom? Nós vamos estar encerrando agora aqui, mas entenda isso, querido. Saiba que o sistema do mundo, o sistema de valores do mundo, tenta nos levar a distanciar de Deus. Amém? Eu preciso acabar para não perder a live. Que o Senhor te dê uma noite tranquila de descanso. Amanhã estamos de volta às 21 horas, ok? Se tem uma pergunta, faça lá e eu vou responder para você amanhã, tá bom? Um grande abraço, fique na paz.